Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ciribelli e o assunto de hoje é um pouquinho intrigante. Ouvir vozes quando se está quase dormindo ou quase acordando. Isso já aconteceu com vocês? Sabe, a gente está ali quase dormindo ou quase acordando e começa a ouvir vozes. Sabe, ou pessoas passando, vultos, vozes aqui do lado esquerdo, do lado direito. Ou então você está ali quase dormindo ou quase acordando e ouve um grito com seu nome muito alto, muito forte. O que seria isso? Seriam espíritos? Ou então vozes do nosso subconsciente? Eu tenho algumas teorias sobre isso e algumas vivências também e eu quero compartilhar com vocês. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo bastante sobre projeção astral, que é a capacidade que temos de sair do nosso corpo físico. E aí adentramos no plano espiritual e conhecemos as coisas do plano espiritual. Podemos ir às cidades astrais, viajar pela nossa cidade, fazer um monte de coisa. Bom, se você não sabe o que é isso, não entende muito bem, eu sempre deixo aqui palestras, as descrições dos vídeos tem palestras sobre o assunto. Então, se você quer se inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, tem palestras aqui e também você pode acompanhar aqui no canal, eu tenho vários relatos pessoais e aí eu vou contando essas histórias, né? Essas histórias muito diferentes aí, mas que são muito interessantes, que nos ajudam muito na evolução. Mas vamos lá, ouvir vozes. Quando a gente está quase dormindo, quase ali dormindo, apagando, o nosso corpo espiritual ele vai descolando devagarzinho, descolando. E eu tenho esse estágio onde você consegue ouvir vozes, eu tenho ele como muito positivo. Por quê? Porque mostra que você está relativamente desperto, relativamente lúcido. Isso é bom. Mas com a lucidez, com a sabedoria, a gente se depara com um universo um pouco mais complexo do que outrora. Porque a gente começa a entender, nós começamos a nos aprofundar, portanto você vai começar a ver mais detalhes e aí o universo fica um pouquinho mais complexo, mas igualmente encantador. Então você tem que entender isso, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tenta abrir a lucidez, mais nós vamos lidar com questões que a gente não conhece, porque você está justamente lapidando a sua forma de pensar, você está jogando novas informações, então descortina aí um universo de possibilidades. Então, nesse estágio hipnagógico, em que entra a vigília e o sono, quando você está quase saindo do corpo físico, e você conseguiu perceber essas vozes, essas presenças, isso para mim é positivo, porque mostra esse grau de lucidez. A questão é, essas vozes seriam de espíritos ou do subconsciente? Eu acho que os dois, e aí eu vou falar um pouquinho sobre experiências pessoais. Aqui em casa, aqui em Foz do Iguaçu, por vezes eu tô quase dormindo, e eu começo a ouvir reclamações. Muitas reclamações, vozes de mulheres, vozes de homens, de criança, muitas reclamações, tipo, minha mãe não quer isso, meu pai fez isso comigo, minha família, eu morri, um monte de coisa. Normalmente, essas experiências acontecem quando eu estou estudando, quando eu estou aplicando alguma técnica para abrir a lucidez, quando eu estou aplicando uma técnica para sair do corpo. Normalmente esses momentos ficam mais intensos. Eles tendem a acontecer principalmente quando eu faço uma técnica. Seja um estado vibracional, seja um relaxamento profundo. Acontece porque a gente consegue adentrar nesse estágio entre a vigília e o sono, que é o estado hipnagógico, e aí você vai perceber o que está acontecendo nesse momento. Você fica entre dois planos, entre o plano físico e o plano espiritual. E aí você consegue ouvir coisas do plano físico e coisas do plano espiritual. Entende-se também que coisas do plano físico e coisas do espiritual tem um meio termo entre a consciência, entre o seu subconsciente, meio termo em relação à percepção. Então você pode perceber também coisas do seu subconsciente. Eu vou já chegar aí. Nesse estágio que eu estava falando, a gente está ouvindo as vozes dos possíveis espíritos, aqui em casa eu percebo que eles reclamam bastante. Eu viajo muito, gosto muito de viajar nas férias e tudo mais, vou lá para o Piauí, para o Maranhão, e gosto de viajar para o Nordeste, para o Norte, e eu percebi uma coisa muito interessante, que essas vozes que reclamam, elas têm reclamações diferentes, em lugares diferentes onde eu viajo, sabe, eu viajo também para São Paulo, fico em hotel, tudo, e sempre nessas experiências eu tenho alguma coisa de ouvir vozes enquanto estou quase dormindo ou quase acordando, e as vozes são diferentes. Sabe, o ambiente é diferente, as vozes mudam. Muitas vezes é uma pessoa só falando que quer mandar uma mensagem para o filho, mandar uma mensagem para não sei quem, ou então fica só reclamando, ou então joga
na minha cara coisas que eu faço, que não tem nada a ver, e aí um monte de coisa começa a acontecer. Mas elas são diferentes em lugares diferentes. Portanto, quando eu vejo essa diferença de personalidade na voz, né, seja para falar comigo coisas bonitas, quanto coisas ruins, que também tem aquelas vozes que vêm e jogam um bloco de informação, quase que uma poesia para você, e aí você tem que decifrar aquilo. Existe isso também. E essas vozes também mudam, elas vão mudando ao longo dos ambientes. Então eu percebo que quando a voz ela vem com uma questão muito complexa, com uma sensação de presença, quando eu estou quase dormindo ali, e tenho a sensação que tem alguém próximo, sabe? Quase que eu posso tocar, e a voz começa a dizer claramente, e ela diz com o tom mesmo da palavra, a entonação de quem está falando. Então, nesses casos, eu tendo a ficar inclinado que pode ser uma presença extrafísica, que eu estou entrando em contato naquele momento, por estar com um grau de lucidez um pouquinho mais avançada nesse estágio entre a vigília e o sono, que é o estado hipnagógico. Então, nesses momentos específicos, há essa comunicação. Você também pode se comunicar, você pode falar com essas pessoas. É um pouquinho mais difícil porque você tem que ficar autocentrado ali, mas já aconteceu comigo de eu conseguir conversar um pouquinho que seja com essa voz, principalmente com a voz que fala coisas bonitas, assim, que jogam informações positivas. Só que aí a conversa é mental. Você joga um bloco de informação e recebe outro. Isso já aconteceu várias vezes em vários locais diferentes. E assim, quando é desse jeito que eu tô falando, que você sente uma presença, quase que você pode tocar, às vezes você não consegue se mexer nem nada, porque você está naquele estágio, até em paralisia do sono, catalepsia projetiva. Quando eu sinto essa presença, eu tendo a ficar mais inclinado a ser espírito, sabe? Ser espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Pode ser pessoas, parentes de casa mesmo que estão dormindo e se projetaram e vão falar com você. Muitas vezes eles estão inconscientes, na maioria das vezes. Ou então espíritos já desencarnados do ambiente onde você mora, ou então familiares, ou então mesmo até o seu mentor, que pode falar coisas interessantes para você se ligar, né? Ó, você tem que ir por esse caminho aqui. E eles usam esse estágio hipnagógico justamente porque sabem que nesse momento você está mais propenso a receber a informação e a guardar. Porque você está ali praticamente acordado. Você pode estar naquele momento com um certo grau de lucidez interessante que vai permitir você assimilar essa comunicação. Mas nem sempre eu vejo que é espírito. E aí eu vou dizer o porquê. Por exemplo, às vezes eu estou quase dormindo e aí começo a ouvir uma certa voz, só que ela meio que parece com o meu tom de voz, o meu jeito de falar. E aí eu começo a perceber que as coisas que ela fala, ou então que as coisas que eu percebo, fazem muito sentido, até demais, e parecem coisas que eu estou vivendo. Por exemplo, digamos que eu estou querendo comprar um veículo. Veículo. E aí eu estou pesquisando sobre o veículo e estou com a sensação de que não vai dar certo, porque não é o momento, mas deixo para lá. Aí nesses estágios hipnagógicos, ou hipnopômpicos, que o hipnopômpico é quando você está quase voltando para o corpo físico, você acorda. E o hipnagógico é quando você está saindo. Mas nesses estágios, nesse linear, aí você consegue captar os seus próprios pensamentos. E é muito interessante, porque nesse exemplo do carro que eu dei, pode vir uma voz e falar, olha, não está no momento ainda de você comprar. Mas você ouve como se fosse a sua voz. Quase que um pensamento seu, você está ouvindo o seu próprio pensamento. Então assim, eu poderia dar vários exemplos, mas acho que esse dá para ilustrar bem. Então você tem que perceber, tentar entender que tipo de sensação é essa que você consegue captar, e aí entender, será que é espírito? Será que não é? Será que é meu subconsciente? É necessário ter uma certa prática, uma convivência com esses estágios, e aí um certo grau de lucidez, para você começar a perceber. Porque se você teve uma vez uma experiência, duas, três, é interessante, mas eu acredito que é necessário mais experiências para que você possa começar a entender, opa, aqui é o espírito tentando se comunicar. Ele está usando esse momento para tentar se comunicar. Ou então, não, isso aqui são pensamentos, são meus pensamentos, né, coisas que eu estou sintetizando e que eu consigo captar nesses momentos de estados alterados de consciência.
Interessante. Então, assim, é uma questão muito pessoal. Você vai entendendo os seus processos, os seus momentos e tentando aí ponderar, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é uma mistura dos dois? Também tem bastante isso, uma mistura do que você está pensando com o que o Espírito está querendo dizer e aí gera uma bagunça. Mas como eu falei no início, acredito que esses estágios eles são positivos e eles mostram quase como um termômetro para você o seu grau de lucidez. Porque se você conseguiu passar desse estágio, né, principalmente se você conseguiu passar desse estágio hipnagógico, de que você está quase saindo, poxa, se você conseguir manter isso, você sai do corpo e vai viver uma experiência incrível. E aí você vai cara a cara com os espíritos, né? Não só vozes ali, né? Mas aqui eu estou abordando só as vozes. Pode acontecer de você ver também, o que já aconteceu comigo algumas vezes, eu vou colocar em outro vídeo. Eu estou quase ali dormindo, olho para o lado e consigo ver pelo chakra frontal um espírito. Isso já aconteceu várias vezes também. E isso também reforça a ideia de que se você está quase dormindo ou quase acordando, você consegue perceber as vozes, e aí junto com o chakra frontal você consegue perceber os espíritos, isso já te dá mais margem, né? Um conhecimento, é um conhecimento empírico sobre o assunto. Então isso é fantástico também. E aí falta aquelas vozes que falam o nosso nome bem alto e aí a gente acorda. É sempre assim, né? A gente ouve essa voz bem alta assim com o nosso nome e a gente acorda. Eu tenho duas teorias sobre isso. Uma é brincadeira de espírito querendo brincar, né? Gritar no pé do seu ouvido para você acordar. E a outra, um certo alerta do subconsciente por alguma coisa que aconteceu fora. Por exemplo, você está quase dormindo. E aí, uma situação hipotética, viu? E aí começa a pegar fogo na sua casa, em algum lugar, e começa a ouvir, você começa a perceber barulhos de chama. O seu ouvido físico, ele já está percebendo esses barulhos de chama. O cérebro já está processando esses barulhos de chama, de trepidar, de madeira queimando. Ele já está percebendo isso. A questão é que você está dormindo e você precisa acordar. Você tem que acordar para fazer alguma coisa. E aí vem o seu subconsciente e dá um grito de alerta, normalmente com a nossa própria voz. E aí você acorda. É claro que eu dei um exemplo aqui um pouquinho mais complicado, mas pode ser qualquer exemplozinho de um barulhozinho que acontece, que o seu subconsciente entende que pode ser uma situação de perigo e ele te acorda. E eu acho que esse é o mais comum, viu? Quando eu roncava muito, eu estava um pouquinho mais cheio, mais gordo, e eu roncava muito. E às vezes eu tinha a apneia do sono, travava aqui, eu acordava sem conseguir respirar. Nesses momentos eu tive vários episódios desses, é terrível, mas nesses episódios eu ouvia muito gritar em minha voz, muito. E aí pode ser isso, um espírito querendo brincar, ou um espírito querendo te ajudar, ou então o seu próprio subconsciente dizendo para você, olha, acorde, você precisa acordar. E grita seu nome sem se acorda assustado assim. Então isso acontece muito com muitas pessoas. A última vez que aconteceu comigo, deixa eu ver, tem um mês. Eu tava dormindo lá no Maranhão, dormindo assim, mas estava muito quente, eu tava suando muito, eu tava meio desconfortável, e aí eu vi uma voz gritando meu nome e eu acordei. Então olha, o ambiente quente, desconfortável, seria melhor eu acordar e fazer outra coisa, né? De tarde ali, então o subconsciente vai lá e manda acordar. Então tem isso também. Eu não sei se esses casos são pesquisados amplamente, eu não li nada sobre isso, estou dizendo aqui, conversando com vocês sobre experiências pessoais, trazendo informações da minha vida e coisas que tenho estudado. Então, pessoal, o vídeo foi esse, eu agradeço muito a vocês terem chegado até aqui. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam se gostarem do conteúdo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!